Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as estruturas condicionais, ou seja, uma tomada de decisão lógica. Na aula anterior nós verificamos um pouquinho os operadores relacionais, ou seja, os operadores de comparação, e tivemos uma pequena introdução rápida, sem muitos detalhes, sobre a estrutura de decisão, uma das estruturas de decisão que podemos utilizar. Agora nós vamos trabalhar um pouco mais afinco a estrutura condicional. Pois bem, então eu vou criar aqui, eu não sei se eu já falei isso para vocês, quando nós vamos comentar uma linha apenas no Python, nós utilizamos o símbolo do jogo da velha ou o, como vocês conhecem também, Sharp, né? Quando nós queremos comentar várias linhas ao mesmo tempo, nós podemos colocar dessa forma. Vamos colocar 3 pares de aspas duplas, certo? E aí tudo que eu escrever entre as aspas duplas, esse conjunto de 3 pares de aspas duplas, o interpretador vai reconhecer como comentários de multilinhas. Basicamente é a mesma coisa que a gente conhece em algumas linguagens, como colocar a barra, o asterisco, coloca todo o corpo de comentário, fecha asterisco e fecha a barra, certo? Então eu posso comentar várias linhas ao mesmo tempo. Mas no Python a gente utiliza esse conjunto de 3 pares de aspas duplas, certo? Então, como é que funciona a estrutura condicional? Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou colocar assim. Toda estrutura condicional, ela depende de um teste lógico. Então, das duas, uma. Ou eu vou ter uma condição declarada anteriormente, ou eu vou verificar a condição dentro da própria estrutura condicional. Vou verificar a condição dentro da própria. Eu vou colocar aqui na linha de baixo para não correr a tela, dentro da própria estrutura condicional. Pois bem, como é que eu faço isso? Vamos pensar da seguinte forma. Nós tivemos um exemplo bem tosco no último vídeo, que é o exemplo do se chover, então, aí na linha de baixo, eu coloquei assim, eu fico em casa. Certo? E aí a gente coloca assim, ó, se não, aí eu saio para passear. Vamos analisar aqui como que funciona essa estrutura. Eu faço uma declaração onde eu estou basicamente fazendo uma pergunta. Vamos entender que a estrutura condicional é como se fosse uma pergunta. Vai chover? É como se eu estivesse fazendo essa pergunta para o computador. Vai chover? Então, eu dependo dessa condição. Então, esse chover aqui, eu vou colocar ele entre parênteses, certo? É a minha chave da minha pergunta. Vai chover? Eu tenho duas respostas. Sim, não. Tem também a resposta do talvez. Mas vamos lembrar, pessoal, que numa decisão lógica para o computador, independente do que seja, não existe meio termo. O computador, ele funciona baseado em respostas lógicas. Ou seja, ele só entende verdadeiro ou falso, ou então podemos pensar da seguinte forma, afirmativo e negativo. Isso significa o quê? Que então a minha resposta a essa pergunta, vai chover, ela tem que ser sim ou não, afirmativo ou positivo, verdadeiro ou falso. Então no caso eu coloco da seguinte forma a minha resposta. Se, olha a dependência lógica, quando você coloca um se, você quer dizer assim, ó, se tal coisa acontece, beleza. Caso contrário, outra coisa eu vou fazer. Então, ó, se chover, ou seja, se chover for
afirmativo, se chover for uma resposta verdadeira, então eu quero executar esse comando aqui, que aí eu vou ficar em casa, porque está chovendo, não posso sair. Agora, caso contrário, ou seja, no caso a gente fala se não, eu saio para passear. E como é que eu traduzo isso para uma linguagem de programação? No caso do Python ou qualquer outra. Nós vamos colocar esses comandos somente utilizando a linguagem em inglês. Então, a estrutura condicional nesse caso, nós utilizamos o if. If em inglês significa se, certo? Nós colocamos a nossa condição, ou seja, o nosso teste condicional. Esse então que existe aqui, nós vamos traduzir ele com um sinal de 2 pontos. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam aqui, perceba que eu estou com o meu código aqui, ó, com a minha frase, eu fico em casa e eu saio para passear, com uma tabulação em relação à minha linha de cima. Por quê? No Python, quando você está trabalhando com blocos de comando, sejam eles de decisão lógicas, de repetição ou qualquer outra estrutura que esteja encadeada, ou seja, hierarquicamente esteja condicionada à estrutura da linha de cima, nós não podemos deixar ela recuada aqui. Então, nós temos que dar uma tabulação. Para o Python, a tabulação ocorre num total de 4 espaços. Então, eu posso apertar o Tab, que ele vai, né, a tecla Tab do teclado, que ela vai identar. Isso se chama identação, certo? Ou eu posso dar 1, 2, 3, 4 espaços, que é o tamanho da indentação que o Python precisa. Então, vamos entender o seguinte. O Python ele não trabalha, como vocês já devem ter percebido, com aquelas formas que outras linguagens utilizam. Abertura e fechamento de chaves, ponto e vírgula. Então, assim, para que ele reconheça que um comando está hierarquicamente ligado ao comando de cima, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar a indentação. Então, a indentação para o Python, ela é obrigatória a partir do momento que você esteja encadeando códigos, certo? Então, nesse caso aqui, if condição, então, aí sim, essa linha de baixo, ela está ligada ao comando if, certo? Então, se ela está ligada ao comando if, toda vez que eu tenho a minha primeira linha aqui, o meu primeiro bloco de comandos de um if, ele é a seção de comandos de saída true, ou seja, de saída verdadeira, certo? Então significa que a minha condição retornou como verdadeira. E por que eu coloquei aqui seção de comandos? Porque eu não preciso ter apenas uma linha de comandos, eu posso ter vários comandos, certo? E aí no caso, o se não, que é essa parte contrária, perceba que no caso aqui o se não, eu não precisei declarar se não chover. Por quê? Porque eu já estou deixando implícito para a linguagem de programação que esse se não, ele vai acontecer apenas e somente se a condição retornar como falsa. Então o que eu faço? Quando eu descer para a próxima linha, que eu encerrei os meus comandos de saída verdadeira, eu tiro a minha tabulação. Por quê? Porque o se não, ele não está hierarquicamente ligado ao comando verdadeiro. Ele é um comando separado, apesar de estar ligado ao if, certo? Como que eu escrevo se não em inglês? Eu coloco else, certo? E aí, para declarar o bloco, eu coloco os 2 pontos. Uma vez que eu coloquei esses 2 pontos, agora eu estou declarando a linha de comandos do bloco negativo, ou seja, do bloco de saída falsa. Então, quando eu der Enter, eu tenho que ter a tabulação. E aí eu coloco a seção de comandos de saída false, ou seja, falsa, certo? Vocês vão perceber aqui, eu vou colocar aqui embaixo, fora dos comentários, certo? Eu vou criar vamos criar um exemplo prático aqui. Chega de teoria,
Vamos colocar um exemplo prático aqui, só que dessa vez um exemplo prático sem esse negócio de chover, ficar em casa. Vamos colocar um exemplo normal. Eu vou colocar assim, ó, n. Vou declarar uma variável n que vai receber o número 10, certo? Então, o número 10, n, certo? If. Então agora eu criei meu bloco condicional. Agora eu tenho que pôr a condição. Então, uma vez que eu declarei o if, eu preciso declarar uma condição. Então, eu vou verificar o seguinte. N for maior ou igual a 15. Aí, agora, já de cara, eu pergunto para vocês. N é maior que 15? Não, né? N não é maior que 15. N é igual a 15? Não. N também não é igual a 15. Então, eu sei, por lógica, que esse valor aqui, que esse teste lógico, ele vai retornar o quê? Falso. Porque na pergunta, N é maior ou igual a 15? Não. As duas respostas vão ser não. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco 2 pontos. Quando eu der Enter, perceba que o próprio PyCharm, no caso a IDE, certo? Ele já vai identar o código para mim. Uma vantagem de você trabalhar com as IDEs é que ela já faz algumas funções lógicas para você. No caso aqui, a função lógica é, depois que eu declaro um bloco if, por exemplo, que é uma estrutura condicional, e eu dou os 2 pontos, eu estou declarando o seguinte, eu estou dizendo que a partir daquele momento, tudo que eu escrever abaixo está encadeado ao bloco if. Então, quando eu der Enter, perceba que ele já criou automaticamente aqui para mim a indentação, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Se n for maior ou igual a 15, perceba que essa é a seção dos comandos de saída verdadeira. Então, o que eu vou falar? Vou colocar assim, ó, um print. E aí eu vou colocar assim, ó, verdadeiro. Certo? Quando eu der Enter, perceba que ele continua puxando a tabulação para mim. Só que agora, no caso, eu só quero essa linha de comando. Então, o que eu vou fazer? Agora eu puxo para trás novamente. Porque agora eu preciso declarar a minha condição else. Certo? Então, eu vou colocar aqui else. E aí eu dou ponto e os 2 pontos. Quando eu descer a próxima linha, perceba que ele já cria novamente a indentação. E o else, vamos lembrar que ele é a seção de comandos de saída false, ou seja, o retorno negativo. Então, vou colocar aqui print, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui falso. Desço, posso sair aqui, certo? Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eu declarei uma variável n com o valor 10, ou seja, eu atribuí o valor 10 à minha variável n. E eu estou perguntando, n é maior ou igual a 15? A minha pergunta está implícita aqui na minha condição. Ó, a minha condição está aqui, ó. Começa aqui em n, eu posso colocar dentro de parênteses, tá? Eu posso colocar dentro de parênteses ou não, não tem problema. O Python ele não vai exigir aqui os parênteses. Tanto que você vai verificar que se eu coloco aqui o cursor aqui, ó, vai aparecer aquela mensagem, ó, remove redundant parentheses. Ou seja, eu não preciso dos parênteses. É uma ação redundante para o Python, tá? Em outras linguagens de programação, fiquem cientes que quando você vai declarar um bloco de condição, você precisa utilizar os parênteses. Mas no Python é tudo muito mais simples, a gente não precisa. Então, o que acontece? Aqui, na minha condição, está implícita a minha pergunta. O valor armazenado em n é maior ou igual a 15? Aí agora, a minha estrutura responde. Se a resposta for verdadeira, então ele vai executar esse comando. E somente esse comando. Essa outra seção aqui, ele não vai executar, porque a execução retornou como verdadeira. Agora, caso contrário, caso essa condição torne falso, ele não executa essa primeira parte e ele vai executar apenas a saída falsa, ou seja, ele vai executar apenas o comando
do else. Vamos ver isso na prática funcionando. Vou colocar aqui para executar a aula. Se bem que eu acho que ele vai rodar aqui, eu cliquei em... não. Cliquei para compilar a aula anterior. Terminate, vamos... aqui. Clica em cima do valor da aula. Porque se vocês perceberem, ó, aqui no PyCharm, ele está aqui, aula 7, que é o que a gente está utilizando. Mas aqui na área do terminal de execução, ele está lendo o exercício 2 que nós fizemos no último vídeo. Então vamos colocar aqui, clicar com o botão direito, Run aula 7, executar a aula 7. Aqui, ó. E a saída foi falsa. Deu um rodeio aqui para deixar o código para vocês verem. Ó. Então, N10 não é maior e nem igual a 15. Agora, se eu trocar aqui para 15 e executar novamente, perceba que de falso, agora a saída foi verdadeira. Por quê? Porque eu modifiquei o valor da minha variável e isso faz com que o retorno da minha pergunta seja diferente. Então a pergunta, n é maior que 15? Não, não é maior que 15, mas é igual a 15. Lembra dos operadores relacionais que nós estudamos na última aula? Pois bem, então eu estou fazendo uma pergunta implícita aqui. N é maior ou igual a 15? Não é maior, mas é igual. Se eu retirar esse sinal de igual, eu tenho uma comparação lógica aqui. N é maior que 15? Se eu executar novamente, ele vai retornar falso. Por quê? Porque a única condição que eu quero testar aqui, ou seja, a única comparação que eu estou fazendo nesse exemplo é n é maior que 15? Não. Aqui no caso, n é exatamente igual a 15. E se eu voltar o sinal de igual, executar novamente, ele volta para o verdadeiro. Se eu colocar 17 agora aqui, por exemplo, e mandar executar, a saída ainda vai ser verdadeira. Por quê? Porque no caso não é mais igual a 15, porém é maior que 15. E aí a gente tem que tomar cuidado com a comparação que a gente quer fazer no teste lógico. Porque aqui, maior ou igual a 15. Eu estou fazendo dois testes em conjunto, certo? Eu estou fazendo duas condicionais numa só. Estou perguntando se é maior ou igual a 15. Então, qualquer um dos dois que retorne verdadeiro, ele vai executar esse comando verdadeiro. Agora, se eu quisesse comparar ele apenas na parte de igualdade, como nós sabemos, quando utilizamos um sinal de igual, nós estamos verificando, atribuindo. Quando queremos fazer uma comparação de igualdade, eu preciso colocar dois sinais de igual junto. Então, aqui, nesse sinal de igual aqui na variável, eu estou atribuindo 17 à variável n. E aqui dentro da minha condicional, eu estou perguntando se n é igual a 15. Se o valor presente em n está igualado ao valor que eu tenho aqui fora, que é 15. Então, no caso, se eu executar agora, n é igual a 15? Não, então ele não executa o verdadeiro, ele vai executar o bloco falso. Ok? Vou colocar aqui e vocês vão ver que a saída é falsa. Ah, mas eu tenho que fazer comparação apenas entre a variável e um número? Não, eu posso executar a comparação da forma que eu quiser. Por exemplo, eu tenho n igual a 17. Eu vou colocar uma outra variável p igual a 17 também. Eu vou colocar aqui, ó, if n igual a p. Eu não estou mais comparando uma variável com um número. Estou comparando uma variável com outra variável. No caso aqui, qual o valor que eu tenho armazenado em n? N é 17. Qual o valor que eu tenho armazenado em p? Também é 17. Então, qual é o retorno lógico desse teste condicional? Verdadeiro. Ah, e agora é o seguinte, você falou lá em cima que uma condição, para mim fazer um teste, eu tenho que fazer através de uma condição declarada anteriormente ou verificar a condição dentro da própria estrutura condicional. Como é que funciona isso? Pois bem, aqui, vocês perceberam que eu declarei as variáveis, que no caso eu fiz a atribuição direta. Eu poderia ter colocado aqui um input. Eu coloco aqui, ó, int, input, digite um valor.
Então, espaço. Aí aqui no P eu vou declarar também um input. Ó. Int input digite outro valor. Aí aqui eu vou testar o seguinte, se o valor que eu digito, o primeiro valor que eu digitei e o segundo valor vão ser iguais. Quando eu mandar executar, ó, ele vai primeiro perguntar, digite um valor para n. No caso eu vou colocar aqui 15. Então agora n vale 15. Digite outro valor. Eu vou colocar agora 20. Bom, no caso, qual é o teste que eu quero fazer? N é igual a P? 15 é igual a 20? Falso. Agora, se eu executar novamente, colocar 15 e 15, agora N e P são iguais. Então, quando eu executar, ele vai me retornar verdadeiro. Nessas duas formas que eu fiz, eu estou fazendo a declaração da atribuição da onde vai vir o meu retorno do meu teste anteriormente. Por quê? Eu estou criando a variável aqui. N igual, no caso eu poderia fazer a atribuição direta como eu fiz no outro exemplo, atribuindo o valor diretamente para a variável N, ou aqui via o input, onde o usuário declara os valores. Como que funciona para eu declarar a minha condição, ou seja, o meu teste lógico, aqui dentro? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou comentar essa variável aqui, essa linha, e vou comentar essa linha também. Certo? Agora aqui no meu teste lógico, eu vou fazer o seguinte, ó. 5 vezes 10. Quanto que é 5 vezes 10? 5 vezes 10 é 50. Agora eu quero saber, 5 vezes 10 é igual? Então eu coloco dois sinais de igual. Aí eu vou aqui, no caso aqui eu vou fazer o seguinte. 10 mais 10 mais 30. Ou seja, eu estou perguntando assim, ó. 5 vezes 10 é igual a 10 mais 10 mais 30? Quanto que é 5 vezes 10? 50. Quanto que é 10 mais iguais? Não sei. Se os dois valores aqui forem iguais, então ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso. Quando eu mandar executar, ele retorna para mim verdadeiro. Perceba que aqui no caso, a minha estrutura condicional, eu não tenho nenhuma variável declarada anteriormente. Eu criei aqui uma operação aritmética, ou seja, também posso fazer minhas condicionais aqui utilizando operações aritméticas. Então, vamos pensar assim, se eu mudar aqui, ó, de 5 vezes 10, vou colocar 5 vezes 11, agora não vai ser mais 50. Então, esse retorno aqui vai retornar para mim falso. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui nessa aula. Essa aula ficou um pouquinho extensa, mas eu acredito que valeu a pena. Vocês conseguiram dessa vez agora entender um pouco melhor, começar a entender como é que funciona a estrutura do if e do else. Ainda tem muita coisa para a gente falar sobre if e else. E nós vamos falar isso nas próximas 2 aulas. Aí você pode estar falando, poxa, mais 2 aulas só sobre if e else vai ficar cansativo. Não, não vai. Porque você vai entender de uma vez por todas como que funciona a estrutura condicional do if, else e as várias formas que a gente tem de escrever. E além disso, existe uma outra forma de complementar essa estrutura condicional, que nós vamos ver na próxima aula, e depois nós temos que entender as necessidades, ou seja, quando eu escrevo a estrutura de uma determinada forma, quando eu escrevo de outra forma, porque existem algumas regrinhas na hora da gente escrever as estruturas do if, else e seus complementos, ok? Dúvidas? Deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fui!